Só retomando, né? Às vezes a gente fica aí uns 15 dias sem se encontrar, e aí o fio da meada se perde na nossa cabeça. Então, só para a gente retomar um pouco assim, antes de eu começar a falar do conteúdo propriamente dito do capítulo, recordando, né? A gente está aqui tentando entender um pouco as raízes do pensamento de Freud, digamos assim. E não as raízes metapsicológicas do pensamento dele, né? Seriam as raízes do contexto histórico, do contexto social e etc. Por que a gente está tentando fazer isso? Para pensar as construções dele em torno do feminino. Então, o Freud, ele fala muitas coisas, conforme a gente viu, né, nos últimos 2 encontros, no seu texto sobre a feminilidade. Há outros, né? A gente começou com aquele, depois a gente vai retomar e vai ver outros. Enfim, e ele fala as coisas mais polêmicas, como a inveja do pênis, como a feminilidade normal sendo associada à maternidade. Ele faz aquelas inúmeras afirmações sobre o feminino, que a gente já discutiu um pouco aqui, a gente vai seguir discutindo nos outros encontros, e de todas essas afirmações a gente tem ali um certo ponto de partida, né, digamos assim, que é o modo como se enxerga a mulher, né, o que seria a feminilidade e tal. E aí a gente acusa o Freud de ser machista, as pessoas, né, alguns psicanalistas defendem o Freud dizendo que o Freud era um homem do seu tempo, que a gente tem que dar um desconto, e a gente está aqui, então, nesse percurso histórico para entender qual era o tempo do Freud, né. E aí, por que esse percurso histórico é importante? Eu acho que se alguém conseguiu ler o capítulo antes, né, desse nosso encontro agora, vê que esse primeiro capítulo é um capítulo muito histórico, né, propriamente dito, assim. Ele traz inúmeros fatos históricos mesmo, traz quase toda uma linha do tempo entre o mundo feudal, as revoluções que culminaram nessa crise feudal e tal, para a transição do capitalismo. Então, tem muitos fatos ali históricos, muita coisa acontecendo. E eu acho que é importante a gente sempre ficar com esse fio da meada muito na nossa cabeça, né? Por que a gente está debatendo isso? Por que a gente está entrando nessa minúcia? Por que a gente está se debruçando sobre essa história? E eu acho que é importante dizer, para a gente contextualizar bastante por que a gente está fazendo isso aqui, que nas raízes do pensamento de Freud, né, o Freud, como qualquer pessoa que pense, né, como qualquer ser falante, você tem aí um saber que te antecede, um saber que te ultrapassa, tem um certo contexto no qual você está inserido, né, e é a partir daí que você pensa, que você cria, que você imagina. O Freud, quando começou a desenvolver a teoria dele, ele começou a desenvolver a partir de um certo conceito de feminino. Não é exatamente um conceito, mas vamos chamar assim para facilitar, né? Existe aí um certo conceito de feminilidade que já era arraigado na sociedade, né? Então já existia ali alguma coisa sobre o ser mulher que antecedeu Freud, que embasou Freud em muito daquilo que ele começa a pensar, em muito daquilo que ele começa a produzir. E aí, essa noção de feminilidade, né, essa noção do que é ser mulher, ela está muito associada a esses processos históricos que a gente está estudando agora, porque assim, vocês lembram que lá no primeiro encontro a gente comentou, eu não sei se todos estavam aqui, mas quando a gente leu a introdução desse livro, né, e os prefácios, a gente comentou junto, né, com a autora e tudo, que ela faz todo esse livro para pensar a história das mulheres no capitalismo e para dizer que existe ali uma relação muito íntima entre a opressão de vários grupos, mas nesse recorte aqui específico que ela faz da opressão de mulheres, como condição mesmo de existência do sistema capitalista como um todo. Então ela diz que o controle das mulheres e o controle dos corpos femininos é a condição de existência para o capitalismo. Isso significa que o mundo tal qual ele se organiza hoje, politicamente, socialmente, etc.,
ele só acontece a partir desse tipo de opressão do corpo da mulher, para que se controle reprodução, para que se controle cuidado, tudo aquilo que a gente já viu. Só que aí, qual que é a sutileza disso, né? Quando a gente pensa em mecanismos de opressão, a gente tende a pensar em elementos que são mais literais, mais institucionais no sentido clássico, né, de que atravessam ali alguma instituição, Estado. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, no nosso Estado mesmo, muitos mecanismos de opressão para as mulheres. Então, a gente tem, sei lá, muita coisa na legislação, a lei do aborto, por exemplo, a gente tem toda uma violência estrutural contra a mulher, a gente tem aí feminicídios, a gente tem muitos casos de violência doméstica, etc., que são, vamos dizer, as opressões mais literais, né? Acho que a gente olha e percebe, né? Puxa vida, alguma coisa de opressão está acontecendo ali, né? Algum mecanismo de opressão está se tornando ato quando a gente legisla de determinada maneira, quando a gente é violento de determinada maneira e tal. Só que, para pensar os mecanismos de opressão, a gente tem que pensar antes no que possibilita que eles existam. Então, assim, existem algumas sutilezas mesmo do modo como uma mulher é enxergada que são bases e fundamentos para que esses mecanismos de opressão mais literais, eles se desenvolvam. Então, assim, falando de uma maneira muito, muito resumida e quase descuidada, né? Mas, assim, para que exista violência contra a mulher, por exemplo, na nossa sociedade, para que exista hoje isso, é preciso que se pense em mulher de uma determinada maneira. É preciso que se tenha uma ideia de mulher. Então, para que todos esses números que a gente vê, né, de feminicídios e de violências físicas, de violências psicológicas e tal, tudo isso que, de certa forma, aponta para uma determinada vulnerabilidade da mulher, aponta para determinados mecanismos que se repetem na nossa sociedade, tudo isso só acontece porque, antes disso, se cria uma certa visão do que é uma mulher. Então, é meio que assim, né? Um homem oprime uma mulher porque ele tem uma certa ideia do que uma mulher é internalizada, né? Existe ali um movimento de opressão que é mais sutil. Então, assim, teve, por exemplo, se a gente for pensar historicamente, né? Tem as prisões, tem a escravização do corpo, tem a própria Inquisição, né, a queima das bruxas e tal. Só que isso só se movimenta uma sociedade dessa maneira porque se cria uma certa noção mesmo, uma certa aura, digamos assim. Eu estou chamando de aura não por ser alguma coisa mística e tal, mas é isso, é aquilo que atravessa, de certa forma, nossos saberes de uma maneira tão sutil que a gente nem se dá conta de que isso viabiliza mecanismos de opressão. Então, a tese da Federici no livro é um pouco essa, assim, bom, para que essa opressão literal aconteça, é preciso, né, se criar uma determinada ideia do que é uma mulher, que vai mudando ao longo do tempo. E são essas mudanças ao longo do tempo que ela vai começando a trazer nesse capítulo de hoje, que é o que a gente vai trabalhar. A gente está fazendo isso, então, para pensar isso, né? Tá, ok, existem os fatos e dados históricos, que são esses mecanismos de opressão mais literais. Para que isso exista, é preciso que haja sutis mecanismos de opressão na própria construção da ideia de mulher, digamos assim, e essa construção da ideia de mulher, que acompanha esses outros movimentos políticos, institucionais, econômicos e sociais de opressão, que seria a raiz do pensamento freudiano, digamos assim. Eu estou falando antes, né? Eu estou falando isso como condição, mas de certa forma é uma coisa que se retroalimenta, vamos pensar, né? Porque existe ali uma ideia de mulher, que eu não estou falando qual é ainda, né? A gente vai acompanhando aqui, vai chegando lá. Existe uma ideia que possibilita que essas opressões e violências aconteçam, digamos assim, e o fato dessas opressões e violências acontecerem vai
colocando mais lenha na fogueira dessa ideia de mulher, né? Então essa coisa ela vai se retroalimentando, assim, essa certa aura, essa noção e esses mecanismos mais literais de opressão. Estava ali de novo na página 44, pensando nessa história das mulheres, né? Então vamos voltando, tudo o que a gente estava falando antes. Uma história das mulheres no capitalismo, primeiro, uma história das mulheres na sociedade contemporânea, eu acho que a gente pode até fazer essa expansão, precisa passar por entender o papel da mulher no capitalismo, né? Que, de certa forma, é o que, hoje em dia, isso aí até o Foucault fala, né? Rege as nossas relações para além das relações econômicas, né? É quase uma visão de mundo, o capitalismo, de certa forma. Então, para pensar as mulheres na contemporaneidade, é preciso pensar as mulheres no capitalismo. Para pensar as mulheres no capitalismo, a gente precisa voltar lá na transição para o capitalismo, né, na passagem do feudalismo para o capitalismo, para entender como é que esse papel se construiu. Para pensar isso, a gente volta ainda e pensa na fase pré-transição para o capitalismo, né, que é essa mulher feudal. E as lutas feudais que antecederam o capitalismo. Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui agora com a Federici nesse capítulo. O que ela justifica? Né? Ela diz que uma história das mulheres da reprodução na transição para o capitalismo deve começar com as lutas que o proletariado medieval, pequenos agricultores, artesãos, trabalhadores, travou contra o poder feudal em todas as suas formas. Fazendo o estudo dessas lutas, o que ela percebeu é que o papel que as mulheres tiveram nessa crise do feudalismo, né, faz com que a condição de existência do capitalismo é que o poder das mulheres fosse destruído. Não sei se está muito claro isso, de certa forma, né? Mas, enfim, voltando, né? Vamos seguindo o contexto. A gente está pensando aqui nessa transição. O que a gente estuda na escola, geralmente, é que foi uma transição quase que automática, né? Então, depois do feudalismo, surgiu o capitalismo como quase, pelo menos o que eu estudei era assim, né? Quase como um movimento popular ali, que depois foi apropriado pela burguesia e tal, mas é como se o capitalismo fosse uma evolução com relação ao feudalismo e fosse o melhor para todo mundo, né? Fosse uma libertação e tal. A primeira coisa que ela vai apontar para a gente no capítulo é que o capitalismo não foi a evolução no sentido de uma resposta automática ou de uma melhoria, né, global com relação ao feudalismo. Não foi isso. O capitalismo foi uma resposta burguesa às lutas proletárias da época da crise do feudalismo. Então, o capitalismo, mais do que uma revolução, foi uma contra-revolução nesse sentido, né? Foi aquilo que as pessoas cujo poder econômico era maior na época tiveram como resposta às lutas populares que queriam acabar com o feudalismo. Vamos ver o que ela diz aqui. Eu estou na página 44 ainda, mais ou menos ali na metade do texto. Ela diz que o capitalismo não foi o produto do desenvolvimento evolutivo que deu à luz forças que estavam amadurecendo no ventre da antiga ordem. O capitalismo foi uma resposta dos senhores feudais, dos mercadores, dos bispos e dos papas a um conflito social centenário que chegou a fazer tremer seu poder e que realmente produziu uma grande sacudida mundial. O capitalismo foi a contra-revolução que destruiu as possibilidades que haviam emergido da luta antifeudal. Possibilidades que, se tivessem sido realizadas, teriam evitado a imensa destruição de vidas e de espaço natural que marcou o avanço das relações capitalistas no mundo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender um pouco essa história das mulheres é se desprender um pouco dessa ideia histórica equivocada de que o capitalismo foi uma evolução natural do feudalismo e que foi uma libertação, né? Não foi. Na verdade, quando a organização feudal ela se tornou insustentável,
o capitalismo foi uma resposta dos poderes dominantes, né, para que eles justamente não pudessem perder o seu poder. E aí o que ela vai fazer nesse capítulo é justamente tentar mostrar para a gente como foram essas lutas na crise do feudalismo que foram silenciadas pelo capitalismo, né? Então, não era uma luta pelo capitalismo, pelo contrário, era uma luta, vamos dizer assim, comunista. Se a gente puder pensar, né, nas suas origens, existia ali como proposta para o fim do feudalismo uma organização muito mais parecida com o que a gente entende como comunismo hoje, né? Enfim, com todas as ressalvas possíveis, é óbvio, mas o que estava sendo proposto ali pelo proletariado foi esmagado, de certa forma, com o capitalismo. Então, nesse capítulo, ela vai mostrar para a gente o que era isso, que estava acontecendo nesse contexto das lutas e que tipo de revolução estava se tentando fazer, que foi, por sua vez, esmagada posteriormente pelo capitalismo. De novo, né? Por que a gente está estudando tudo isso? A gente está estudando tudo isso porque, nesse contexto das lutas da crise do feudalismo, as mulheres tiveram um papel muito fundamental. E aí ela vai explicar para a gente qual que foi esse papel fundamental para pensar por que esse poder das mulheres precisou ser retirado delas para que o capitalismo pudesse existir. Aí aqui, já na página 45, ela fala um pouco dessa relação de gêneros nesse momento, né? Então, ela começa aqui dizendo: é na luta antifeudal que encontramos o primeiro indício na história europeia da existência das raízes de um movimento de mulheres que se opunha à ordem estabelecida e contribuía para a construção de modelos alternativos de vida comunal. Então, não só as mulheres participavam do movimento, digamos assim, como havia um movimento de mulheres, propriamente dito, né? E a luta contra o poder, não que houvesse, claro, igualdade de gênero, né, no modelo feudal, e ela vai dizer aqui, né, isso também, né, não existia lá na organização de mundo feudal nada parecido com uma certa igualdade, tal, não era isso. Mas a proposta na crise justamente do feudalismo, o que se tinha como demanda mesmo das lutas era justamente uma coisa mais igualitária. Então, ela diz aqui isso, né? Que a luta contra o poder feudal produziu também as primeiras tentativas organizadas de desafiar as normas sexuais dominantes e de estabelecer relações mais igualitárias entre mulheres e homens. Combinadas à recusa do trabalho servil e das relações comerciais, essas formas conscientes de transgressão social construíram uma poderosa alternativa não só ao feudalismo, mas também à ordem capitalista que estava substituindo o feudalismo, demonstrando que outro mundo era possível, o que nos encoraja a perguntar por que ele não se desenvolveu, e aí ela vai avisar, né, que justamente esse capítulo procura respostas para essa pergunta. Então, assim, é como se tivesse havido lá nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo um intervalo muito preenchido de lutas populares, de lutas proletárias e de lutas de mulheres, né, de movimentos de mulheres, que poderia ter dado origem a um mundo melhor do que o capitalismo nos entregou, né? De certa forma é isso, existia ali na raiz desses movimentos ideias muito interessantes de igualdade de classe, de igualdade de gênero, que não foram adiante justamente porque o capitalismo chega como um rolo compressor, né? Como essa contra-revolução. E nesse capítulo ela vai se perguntar justamente, né? E aí é isso que a gente está tentando acompanhar aqui, por que isso não aconteceu? O que deu errado ali nessa dinâmica que fez com que não esse mundo maravilhoso tivesse surgido, digamos assim, e sim o mundo capitalista, né? Como é que isso aconteceu? E sim, é isso, né? A gente está aqui falando dessas lutas e da importância dessas lutas e da importância das mulheres nessas lutas, que precisou fazer com que a opressão de mulheres, né, fosse condição de existência para o capitalismo. De certa forma, nosso objeto vai ser sempre esse, mas
a gente precisa entender, então, como eram essas lutas, e para entender como eram essas lutas, é bem esse movimento, né, da metodologia histórica, você sempre volta um pouquinho para trás. Então, a gente está aqui para entender a mulher na sociedade contemporânea, a mulher no capitalismo, a gente volta para a transição no capitalismo, para voltar na transição do capitalismo, a gente volta um pouquinho para a sociedade feudal e para as lutas que antecederam o surgimento desse capitalismo, e para entender essas lutas, a gente ainda volta um pouquinho para tentar acompanhar como é que se desenvolviam as relações de servidão no feudalismo em comparação com as relações de escravidão anteriores, né, com aquelas relações de escravidão lá da Roma Antiga. Então, quando a gente tenta estudar alguma coisa, especialmente isso que eu estou falando o tempo inteiro, as raízes disso e daquilo, a gente vai o tempo inteiro dando um passinho para trás, para poder contextualizar como é que foi esse percurso. Nessa outra parte do capítulo, que começa aqui na página 47, o nome desse subcapítulo, né, o subtítulo é a servidão como relação de classe. Então, aqui, a Federici está tentando explicar como era a organização social no feudalismo, que tipo de dinâmica mesmo, né, relacional ali entre senhores e servos, entre homens e mulheres, acontecia nesse momento do feudalismo, né, como é que era essa servidão, como é que essas classes se relacionavam de certa forma, antes da gente entender as lutas. Então, a primeira coisa que ela diz é que a servidão, né, ela é, de certa forma, uma nova relação de classe que homogeneizou as condições dos antigos escravos e dos trabalhadores agrícolas livres. Ela diz, né, é óbvio que a escravidão ela não tinha sido ainda, e talvez não tenha sido até hoje, né, de vez em quando a gente vê casos assim que retomam isso e que fazem com que a gente se pergunte isso, mas enfim, uma sociedade que se organizava primordialmente pela escravidão passa agora a ter como organização primordial essa relação da servidão. Então, aquilo que era antes feito a partir, né, nas terras dos senhores, digamos assim, o que era feito a partir do trabalho escravo, agora passa a ser feito a partir do trabalho servil. Então, qual que era essa relação servil, né? Eu estou na página 48 agora. Enquanto relação de trabalho e estatuto jurídico, a servidão era uma carga pesada, diz ela. Os servos estavam atados aos senhores de terra, suas pessoas e posses eram propriedades de seus senhores e suas vidas estavam reguladas em todos os aspectos pela lei do feudo. Então, quase como na escravidão, o servo era uma posse, né? As posses dos servos eram as posses do senhor feudal. Entretanto, diz ela, a servidão redefiniu a relação de classe em termos mais favoráveis aos trabalhadores. Quais são esses termos mais favoráveis, né? A servidão marcou o fim do trabalho com grilhões e da vida nos ergástulos. Ergástulos eram os locais, né? Os locais onde os escravos moravam, e os grilhões são aquelas algemas nos tornozelos, né? Então, isso aí, de certa forma, tinha acabado. Acabou também, né? Não acabou, mas, enfim, diminuíram os castigos atrozes, que seriam as colheiras de ferro, as queimaduras, as crucificações e tal, de que a escravidão havia dependido. De certa forma, nos feudos, claro, os servos também estavam submetidos à lei do senhor, mas as transgressões eram julgadas a partir de acordos consuetudinários, de usos e costumes, e aí depois foi surgindo, inclusive, um sistema de júri e tal. Existia, então, essa mudança na relação do escravo e do servo com seu corpo, digamos assim mesmo, né? Tinha ali alguma coisa da ordem do corpo que pertencia um pouco mais ao... Não sei se dá para chamar de indivíduo, porque não existia nem essa noção de indivíduo ainda nessa época, né? Mas o corpo do servo era mais dele do que o corpo do escravo o era. Vamos colocar assim,
nesses termos mais gerais. E nessa relação senhor-servo, ela continua, e aí aqui para a gente isso é muito importante, o aspecto mais importante da servidão foi a concessão aos servos do acesso direto aos meios de sua reprodução. Então, assim, os servos, eles tinham família, né? Uma família institucionalizada, digamos assim. Eles tinham ali, né, uma parcela de terra nas propriedades do senhor, que eles podiam utilizar para se manter e para deixar seus filhos quase como uma verdadeira herança, pagando uma dívida de sucessão. Então, não sei quem já leu Torto Arado aqui, é um livro que estava muito comentado recentemente, mas o Torto Arado, ele mostra um pouco, né, no Brasil. Não tem tempo o livro, o Torto Arado é engraçado, né? Ele não tem uma data, assim, a gente pode pensar nele em inúmeras datas, mas eu imagino que seja mais ou menos parecido, né? No Torto Arado é a história justamente de uma família que podia construir uma casa nas terras do dono da fazenda, era uma fazenda no interior de Minas Gerais, então existiam ali vários trabalhadores dessa fazenda que podiam construir suas casas e tinham um pedaço de terra para plantar. As casas não eram deles, tanto que no livro, né, você só podia construir se fosse com lama, eu esqueci o nome certinho, mas aquelas casas que são construídas com madeira e com barro, né, justamente porque eram casas menos definitivas, elas se acabavam, então existia ali uma coisa que no simbolismo do livro mesmo é muito isso, né? Você pode ter um uso daquele espaço, ter um uso daquela terra, você pode plantar e tal, mas você não pode ter necessariamente posse. Isso, casas de taipa, era o que podia ser construído. Então, você tinha que ficar ali construindo, reconstruindo, passava para os filhos, você podia fazer uso, você podia ter uma família, né? Podia ter controle do processo reprodutivo, mas tudo que era... Tudo de que a sua família fazia uso era posse, na verdade, do senhor, né? Mas existia essa novidade, digamos assim, uma parcela de terra que podia ser trabalhada e uma família que poderia ser construída. Diz a Federici que esse tipo de acordo novo com relação à escravidão, aumentou um pouco a autonomia dos servos e melhorou suas condições de vida, já que agora podiam dedicar mais tempo à sua reprodução mesmo, a seus filhos, enfim, e negociar o alcance de suas obrigações em vez de serem tratados como bens móveis, sujeitos a uma autoridade ilimitada. Então, seriam essas as diferenças da relação de servidão com relação à relação de escravidão anterior a isso, né? E aí, o que isso traz, né? Isso gera efeitos. Eu estou na página 49 aqui, e, de certa forma, isso né, que já podia acontecer, de você ter acesso a uma determinada faixa ali de terra e poder trabalhar essa terra, né, poder controlar sua reprodução, poder formar ali uma família com seus filhos, isso também teve um efeito de conseguir começar a desenvolver, de determinada maneira, um potencial político e ideológico. Aqui na página 49, no último parágrafo, ela diz isso, né? Essa experiência de autonomia adquirida pelos camponeses em relação aos escravos, a partir do acesso à terra, teve também um potencial político e ideológico. Isso é muito legal no Torto Arado também. Quem não tiver lido ainda, eu recomendo bastante, assim, porque é isso, né? No Torto Arado, ela vai mostrando como ela, porque a personagem principal é uma mulher, né? Embora o autor seja um homem, a protagonista é uma mulher. Então, eu só consigo falar ela. Conforme as gerações vão avançando, os filhos daquela família vão entendendo que, se eles podem mexer na terra, a terra tem que ser deles. E aí, isso que ela fala um pouco aqui também, né? Com o tempo, os servos começaram a sentir como própria a terra que ocupavam e a considerar intoleráveis as restrições de liberdade que a aristocracia lhes impunha. A terra é de quem a trabalha.
E esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, ele só foi possível a partir dessa mínima autonomia que a servidão tinha com relação à escravidão anterior. Então, vocês veem como as próprias formas de pensar, né, como o nosso desejo, para falar de certa forma mais superficial aqui, eu não estou falando do desejo da psicanálise propriamente, mas o modo como a gente pensa, as coisas que a gente deseja e as possibilidades que a gente enxerga tem também muita relação com o modo como a sociedade se organiza, né? Foi só separando esse pedaço de terra para um servo trabalhar como ele quisesse, ainda que essa terra fosse do senhor e tal, que pôde surgir essa ideia de que a terra é de quem trabalha. E pôde surgir, inclusive, isso como uma demanda de luta, que é um pouco que ela vai mostrar para a gente mais adiante, né? E aí, o que aconteceu também na servidão? Além disso, além dessa coisa mais das famílias, né, das terras de cada servo, de cada família de servos, o que apareceu também, eu estou na página 50 agora, foi o uso dos tais espaços comunais, que era o que a gente estava falando antes, né? Existiam, então, algumas pradarias, bosques, lagos e pastos que proporcionavam recursos imprescindíveis para a economia camponesa, por exemplo, lenha para combustível, madeira para construção, tanques de peixes, terras de pastoreio, ao mesmo tempo que fomentavam a coesão e cooperação comunitárias. Então, existia ali também isso, né, o espaço comunal, que não existia, ou pelo menos não existia pensado dessa maneira na relação de escravidão antes. E aí aqui ainda na página 50 a Federici fala, né, que os espaços comunais, eles eram tão importantes na economia política e nas lutas da população rural medieval que sua memória ainda aviva a nossa imaginação, projetando a visão de um mundo em que os bens podem ser compartilhados e a solidariedade, em vez do autoengrandecimento, pode ser o fundamento das relações sociais. Então, essa existência dos espaços comunais, naquela época, nos habita até hoje como fantasia, como... Eu ia falar como utopia, mas é pessimista, né? Mas, enfim, como possibilidade, né? Como desejo, digamos assim. E aí, vamos lá. Quem é a mulher feudal, né? A gente já viu um pouquinho a diferença entre as relações de escravidão e as relações de servidão. A gente já viu um pouquinho como essas pequenas diferenças entre a relação de escravidão e a relação de servidão puderam mudar os modos de pensamento do próprio proletariado. E aí agora vamos fazer o recorte específico das mulheres, né? Quem eram as mulheres nessa dinâmica? Eu estou aqui na página 51, no segundo parágrafo. Geralmente, a terra era entregue aos homens e transmitida pela linhagem masculina, embora tenha havido muitos casos de mulheres que a herdavam e administravam em seu nome. As mulheres foram também excluídas dos cargos para os quais se designavam camponeses mais abastados e, para todos os efeitos, tinham status de segunda classe. O que a gente está vendo aqui? Não existia igualdade de gênero, né? Então, assim, quando a gente fala que a opressão das mulheres é condição de existência para o capitalismo, a gente não está dizendo que foi o capitalismo que inventou isso, né? Vocês percebem, tem uma diferença, não é que tenha sido tudo lindo antes do capitalismo e o capitalismo tenha inventado esse mecanismo de opressão para poder existir, não é isso. Isso é uma condição de existência, né? A desigualdade de gênero ou a opressão das mulheres, para usar o termo que a gente tem usado mais aqui, é condição de existência para o capitalismo, mas não surgiu junto com o capitalismo, né? Já havia antes essa coisa das mulheres terem um status de segunda classe, essa coisa das terras, né? Nos contratos, não sei nem se dá para chamar assim, mas enfim, nesses acordos aí do servo com o senhor, as terras eram entregues ao homem ou à linhagem masculina, então não existia ali também igualdade, não, antes, né, do capitalismo. Mas, se a gente for pensar com relação à sociedade capitalista, a Federici argumenta aqui que as servas eram menos subordinadas, no sentido que elas eram menos dependentes dos seus parentes do sexo masculino,
porque se diferenciavam menos deles, física, social e psicologicamente. Estavam também menos subordinadas às suas necessidades do que logo estariam as mulheres livres na sociedade capitalista. Então, não existia igualdade, as mulheres eram consideradas ali como tendo esse status de segunda classe, mas a dependência, a autonomia era diferente. As mulheres elas tinham um pouco mais de autonomia e um pouco mais de diferença por conta da natureza das próprias relações sociais em si, né? A gente vai ver aqui na página 52 que o fato, né, dessas sociedades feudais e pré-capitalistas operarem a partir de um regime de subsistência faz com que essa diferenciação público-privado não estivesse muito bem estabelecida. Então, deixa eu ler aqui o trecho para depois comentar. Eu estou no final da página 52. Além disso, dado que o trabalho no feudo estava organizado com base na subsistência, vocês sabem, né? Você não trabalha, não planta para vender, você planta para comer, você produz ali o que você consome para continuar vivo, enfim. E o trabalho no feudo, então, estava organizado com base nessa subsistência, a divisão sexual do trabalho era menos pronunciada e exigente que nos estabelecimentos agrícolas capitalistas. Na aldeia feudal não existia uma separação social entre a produção de bens e a reprodução da força de trabalho. Todo o trabalho contribuía para o sustento familiar. As mulheres trabalhavam nos campos, além de criar os filhos, cozinhar, lavar, fiar e manter a horta. Suas atividades domésticas não eram desvalorizadas, não supunham relações sociais diferentes dos homens, tal como ocorreria em breve na economia monetária, quando o trabalho doméstico deixou de ser visto como um verdadeiro trabalho. Tem muita informação condensada, né, nesse parágrafo, então vamos tentar destrinchar de certa forma. Quando nas sociedades pré-monetárias, digamos assim, né, em que o dinheiro não organiza as trocas sociais, na nossa sociedade hoje a gente não trabalha para comer diretamente, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, para que o dinheiro faça com que a gente consiga comprar comida. É mais ou menos isso, né? Existe aí esse dinheiro como alguma coisa que media as nossas relações, que media a nossa sobrevivência. Numa sociedade de subsistência pré-monetária, você trabalha para comer, você trabalha para sobreviver. Então, você planta, colhe, come, né? Estou falando de uma maneira bem resumidona, assim. E aí, nessa sociedade de subsistência, a produção de bens e a reprodução da força de trabalho, falando em linhas bem gerais, né? O trabalho na terra, né? A lida com os animais e tal. E a criação de filhos mesmo, né? O nascimento e o cuidado dos filhos não se separa muito. Porque é um pouco aquele pensamento. Eu estou explicando assim de uma maneira tão resumida, né? Tão quase superficial que está me dando vergonha, mas vamos lá, vamos só para a gente poder acompanhar um pouco o tanto de informação que tem condensada nesse parágrafo aqui. Que a gente quer dizer, se você não tem o dinheiro para mediar suas relações, e se o que você faz, né, como ocupação no seu dia, faz com que você sobreviva, você tem lá esse trabalho de subsistência, é meio que tanto faz você ter filho, você cuidar dos filhos, você cuidar da casa, ou você cuidar da plantação, você cuidar dos animais, né, que te alimentam e tal, porque as duas coisas, elas estão muito diretamente ligadas a essa dimensão da sobrevivência, né, da subsistência. É bem aquela ideia que talvez você já tenha escutado, eu não sei se alguém tem avô, ancestrais, né, que trabalhavam com terra, mas antigamente era bem essa ideia de que mais filhos era considerado uma coisa boa porque tinha mais gente para fazer essas coisas de subsistência, né? Para cuidar da plantação, para cuidar da terra, para cuidar da horta. Então, por exemplo, uma mulher que estivesse cuidando de um filho, ela não estava tão separada de um homem que estivesse cuidando de uma plantação, porque o filho e a plantação meio que se misturavam, porque ela estava cuidando daquele filho, já que aquele filho futuramente ia também ajudar nessa dinâmica, né? Dessa roça, enfim.
Então, essas tarefas, não existia muito essa diferença do público e do privado, né? Você não trabalhava fora de casa para ter dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa, que é um pouco como a gente faz hoje em dia, né? O trabalho da casa se misturava, não tinha essa dimensão público-privado, né? Significa, então, que esse trabalho doméstico não era desvalorizado porque estava mais ou menos tudo ali no mesmo balaio. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar, assim? Tá? Então tá. Quando você coloca o dinheiro em jogo, quando você transforma essas relações em relações monetárias, aí você inclui um elemento de mediação das formas de sobrevivência, digamos assim, né, dos materiais que a gente precisa para sobreviver, que estabelece uma diferença muito fundamental entre o trabalho doméstico, que é aquele não remunerado, e o trabalho não doméstico, digamos assim, né, o trabalho fora, para falar de uma maneira mais simples aqui. Aí o trabalho fora remunerado se torna muito mais valorizado do que o trabalho doméstico não remunerado, porque agora o dinheiro entra no jogo, né? Mas, enfim, isso a gente vai ver um pouco mais adiante. É só para a gente entender, de certa forma, que por mais que não houvesse igualdade de gênero, não havia também esse tipo de diferença que existe na sociedade capitalista, né? Dessa desvalorização do trabalho doméstico, da desvalorização do trabalho reprodutivo, que não eram enxergados como um verdadeiro trabalho, porque não tinha ainda muito esse estabelecimento de uma diferença público-privada. Além disso, a gente está falando do poder das mulheres, né, nessa sociedade feudal. Então, um pouco mais adiante, aqui na página 53, o que a Federici vai dizer é que, além disso, se a gente também leva em consideração que na sociedade medieval as relações coletivas prevaleciam sobre as familiares, e que a maioria das tarefas realizadas pelas servas, que era lavar, fiar, né, ou tecer, fazer a colheita, cuidar dos animais e tal, isso tudo era realizado em cooperação com outras mulheres. E aí a gente se dá conta de que a divisão sexual do trabalho lá naquela época não é que não houvesse tarefas de homens e tarefas de mulheres, mas também por causa, né, daquilo que a gente falou, de uma organização de trabalho para a subsistência. E por causa dessas relações que eram coletivas, então as mulheres elas faziam as coisas juntas, né, por causa dos espaços comunais também, então tudo isso que a gente está vendo aqui faz com que a Federici afirme que naquela época essa divisão sexual do trabalho, ou seja, o fato de haver tarefas de homens e tarefas de mulheres, longe de ser uma fonte de isolamento, constituía uma fonte de poder e de proteção para as mulheres, porque era a base de uma intensa sociabilidade e solidariedade feminina, que permitia às mulheres, inclusive, enfrentar os homens, né? Então, vocês veem que tudo se mistura, de certa forma, né? Uma sociedade na qual não existe essa divisão público-privado também é uma sociedade que não isola mulheres, como uma sociedade na qual está bem estabelecido. Na sociedade monetária, né, que é essa sociedade capitalista que a gente está acostumado, a divisão sexual do trabalho, além de estabelecer uma desvalorização do trabalho doméstico, porque ele não é remunerado, e do trabalho reprodutivo, porque também ele não é remunerado, estabelece um isolamento das mulheres, que agora ficam realizando, digamos assim, esses trabalhos domésticos mais isoladas e não mais organizadas nos espaços comunais ou de forma coletiva, como era na organização feudal. A gente está fazendo esse percurso, né? E a gente está mais ou menos agora, né, nesse último subcapítulo, a gente estava entendendo como era a relação feudal, né, essa relação servil. Agora, nesse próximo capítulo, ela vai tentar dizer quais eram as lutas que estavam acontecendo antes do capitalismo, nessa transição para o capitalismo. Então, a gente já entendeu mais ou menos como é que a sociedade feudal se organizava,
quais eram as potências que estavam ali, porque é isso tudo que ela está trazendo aqui para a gente, dessa certa autonomia, quando ela faz esse recorte das mulheres, né, quando ela fala dessa certa autonomia e tal, ela está trazendo isso muito menos como uma vantagem ou como uma nostalgia, né? Não é para a gente ficar pensando, nossa, nos tempos do feudo é que era bom, então, não, pelo amor de Deus, né? Era uma merda. Mas, assim, ela está trazendo isso para pensar no que isso tinha de potência para pautar as lutas que aconteceram na época, tá? E aí a gente vai pensar agora com ela em quais eram essas lutas, né? Eu estou na página 54 do livro. Logo no segundo capítulo, ela já comenta aqui, né? Contrariamente à descrição da sociedade feudal como um mundo estático, no qual cada estamento aceitava o lugar que lhe era designado na ordem social, descrição que costumamos encontrar nos livros escolares, o retrato que emerge do estudo sobre o feudo é, na verdade, de uma luta de classes incansável. E eu acho a maior graça, porque era bem assim mesmo que eu estudava na escola, sabe? Como se tivesse aquela sociedade meio de castas ali no feudo e essa crença, né, mítica num Deus que tinha definido que os papéis na organização social eram aqueles, e parece que era tudo muito pacífico mesmo, né? Bom, ainda existia então um Deus que definia aonde que eu tinha nascido, e existia um conformismo muito grande, as pessoas ficavam ali só quietinhas, cumprindo o seu papel nessa tabelinha divina que tinha estabelecido lá o organograma da sociedade. Não era assim. Isso é a primeira coisa que ela vai falar. Na verdade, o feudo, ele é e sempre foi uma luta incansável de classes, né? E quais que eram os objetos dessa luta, né? O que os servos, né, e o proletariado, de uma maneira geral, demandava nessa demanda é ótimo, né? Demandava nessa luta incansável que ela comenta aqui. Então, primeira coisa, né? O objetivo principal era preservar seu excedente de trabalho e seus produtos, ao mesmo tempo que ampliavam a esfera de direitos econômicos e jurídicos. Então é isso. Bem, eu só estou pensando no torturado agora. Tem tempo que eu li, mas só me vem esse à cabeça, né? É bem um pouco o que se mostra lá, né? Tudo bem. Existia uma casa, existia a possibilidade de construir uma casa, de entender se uma terra ali que você podia usar, né, que você podia plantar para alimentar sua família e tal, mas no livro isso fica muito claro também. A qualquer momento, o dono da fazenda, lá do Torturado, ele podia entrar na propriedade e pegar tudo que tinha sido plantado ali naquela terra, né? Então ficava uma coisa meio incerta. Você podia. Ai, lê sim, gente. Leiam sim, Fátima, Nagela, leiam Torturado, que para entender isso aqui de dentro eu acho muito bom. Aliás, eu adoro literatura para isso, né? Para a gente entender essas opressões. E aí, já que eu estou falando disso, vamos falar. Tem o Torturado e tem um outro que se chama As Alegrias da Maternidade, de uma autora nigeriana que se chama Buchi Emecheta, que fala um pouco também dessa opressão a partir de um outro olhar, de um outro contexto cultural, mas que também vale a pena. Mas fecha parênteses, né? Lá no Torturado está muito claro que eles podiam fazer o uso daquela terra para plantar e para alimentar a família, mas em várias cenas do livro aparece isso, o dono da fazenda chegando lá e pegando o que ele quisesse. Então, assim, tinha todo um esforço da família, dos filhos, para poder plantar as batatas e uma luta contra a seca e um trabalho do caramba para garantir que eles não tivessem fome, né, na época ruim de plantar e tal. Mas se o dono da fazenda quisesse chegar lá e pegar tudo para ele podia, porque no fim das contas a terra era dele, né? Então é meio o que ela está dizendo aqui. O que os servos demandavam nessas lutas que aconteceram durante todo esse período na sociedade feudal é que preservar seu excedente de trabalho, seu corpo, de forma geral, né? O modo como o corpo se põe ao trabalho, e preservar também os seus produtos, que é isso, né? O que se produz com a terra que você trabalha. E também ampliar a esfera de direitos econômicos e jurídicos, e aí tem a coisa dos impostos, ela vai explicar aqui direitinho, né? Então, existia isso como demanda. Peraí que eu me perdi.
E a questão mais importante, eu estou aqui na página 55 agora, é que a questão mais importante da luta dos servos se tratava do trabalho que, em certos dias da semana, eles deviam executar nas terras dos senhores. Esses serviços laborais eram as cargas que afetavam mais diretamente a vida dos servos, e ao longo do século XVIII foram um tema central na luta por liberdade. O que acontece, então, né? Vamos pensar, o que eles não queriam? Os servos, eles tinham a possibilidade de ter terras, né? Não é exatamente fazendo os feudos, mas eles tinham que, além de trabalhar nas suas próprias terras, obviamente tinham que trabalhar nas terras dos senhores. E tinham que prestar serviços laborais ali nas plantações dos senhores e tal. E são vários dias da semana, né, em que eles tinham que executar esses serviços, não para si mesmos, não na sua própria terra, não para sua família, digamos assim, mas nas terras do senhor para a acumulação dos senhores. E essa era a principal fonte de luta, né? Eles, obviamente, achavam que depois que surge aquela ideia, né, de que a terra que você mexe é a sua terra, né, que a terra que você trabalha, ela precisa ser sua, trabalhar na terra de outra pessoa e deixar de trabalhar na sua terra começou a ficar muito incômodo, né? Começou a ficar muito evidente que você estava trabalhando ali e deixando de fazer alguma coisa por você para prestar serviços para o senhor feudal. E aí essa era a reivindicação, porque não era só isso também, né? Existia isso aqui que ela fala um pouco antes no parágrafo, né? Que, por exemplo, esses camponeses, esses servos lá nos feudos, eles eram multados por se recusarem a assar seu pão no forno dos senhores, ou a moer seu grão no moinho dos senhores. E aí, o que acontece? O servo, ele podia trabalhar a terra, ele podia ter esse produto da terra, podia, sei lá, plantar trigo, fazer farinha e fazer o pão. Mas aí, para fazer o pão, ele era obrigado a assar o pão no forno do senhor e tinha que pagar, obviamente, né? Porque o senhor nem ia emprestar o forno assim. Por bondade, ele tinha que pagar para assar o pão, ou tinha que pagar para fazer a farinha, ou tinha que pagar para usar tudo aquilo ali, e ele não podia, era proibido de ter uma alternativa a isso, né? Era proibido de assar fora e tal. Então, tinha tudo isso, tinha o tempo que ele precisava também trabalhar na terra do senhor, então é aquilo que a gente estava falando. Era uma merda a vida no feudalismo, né? Não era nada bom, por isso que tinha tanta luta. Então, existiam essas coisas, né? Como objeto de luta, né? Ampliar os direitos econômicos e políticos, preservar os seus produtos, que eram produtos do trabalho nas suas terras, preservar o seu excedente de trabalho, ter mais liberdade, né, com as coisas que eles conseguiam tirar da terra, não executar serviços laborais tão pesados para os senhores, não prestar serviços militares obrigatórios em tempo de guerra, porque isso também era uma coisa, né? Existia a obrigação de prestar serviço militar em tempo de guerra, e isso também era objeto de forte resistência. E aí ela falava que tem tudo isso, e é que as lutas mais duras, e aí eu estou aqui na página 57 já, eram de fato contra os impostos e encargos que surgiam do poder jurisdicional da nobreza. E aí, que tipo de imposto era esse que se cobrava? Estou no segundo parágrafo da página 57. Elas incluíam a mão morta, o imposto que o senhor angariava quando um servo morria, então se morria, você tinha que pagar imposto. A merqueta mulierum, que era um imposto sobre o casamento que aumentava quando um servo se casava com alguém de outro feudo, então você casou, paga imposto. O imposto sobre herança, que era pago pelo herdeiro de um servo falecido pelo direito de obter acesso à sua propriedade, que geralmente consistia no melhor animal do falecido, e o pior de todos, a talha, uma quantia em dinheiro decidida arbitrariamente, que os senhores podiam exigir à vontade. Então, era arbitrário, era ali toda uma... Enfim, é isso, todo um poder do senhor feudal exercido sobre os camponeses.
Finalmente, embora não menos significativo, o dízimo era 1/10 do ingresso do camponês que ia para o clero, geralmente recolhido pelos senhores em nome deles. Então, esses impostos, que eram impostos contra a natureza e a liberdade, eram, junto com o serviço laboral, os impostos feudais mais odiados, pois, como não eram compensados com nenhuma adjudicação de terra ou outros benefícios, revelavam a arbitrariedade do poder feudal. Então é isso, você pagava esses impostos meio absurdos, né? Quando alguém morria, quando você se casava, sem motivo nenhum, que seria a talha, então você ia pagando esses impostos aí para que o senhor feudal enriquecesse, era basicamente isso, e era meio óbvio, meio nítido que era um poder arbitrário, né? E isso era objeto de muita luta. E além dessas lutas, ela fala, né? Depois ela dá alguns exemplos de lutas organizadas, de fato, né? E aí ela conta que de alguns servos, né, que compravam sua liberdade ou que desertavam, que saíam, que enfim, existiam essas lutas mais organizadas, que ela vai dar o exemplo aqui, depois, conforme vocês forem lendo o capítulo na íntegra, né, vocês vão vendo quais eram essas lutas mais organizadas dos servos, mas aí tem uma coisa aqui na página 58 que ela fala que é muito interessante, assim, que é muito bacana de se ver, né? Que além dessas formas de enfrentamento aberto, eu estou na página 58, no segundo parágrafo, a essas formas de enfrentamento aberto, a essas lutas mais organizadas e mais ditas, né? Essa coisa da resistência propriamente dita, devemos acrescentar também as múltiplas e invisíveis formas de resistência pelas quais os camponeses subjugados se tornaram famosos em todas as épocas e lugares. Quais eram essas invisíveis formas de resistência? Então, má vontade, dissimulação, falsa docilidade, ignorância fingida, deserção, furtos, contrabando, tráfico de animais, que eram, como ela chama aqui, formas cotidianas de resistência, tenazmente continuadas durante anos, sem as quais não é possível qualquer descrição adequada das relações de classe. E isso tudo, essas formas cotidianas de resistência, que seriam uma insubordinação menos direta, né, menos falada, também é para ser pensada como uma forma de resistência. Eu acho isso muito interessante, que é isso a gente, essas insubordinações cotidianas, de certa forma, nos acompanham até hoje, né? Tem um meme na internet antigo, né, que é para você... Bom, enfim, né, já que eu tô falando aqui, vamos falando tudo. Tem aqueles memes assim, né, você tem que... Se você quiser fazer cocô em alguma hora do seu dia, você tem que fazer na empresa, né, porque aí o chefe vai estar pagando para você fazer cocô lá dentro, né, faça cocô no horário de trabalho. Tem toda uma coisa assim que é meio piada, meio uma coisa assim, mas que se aproxima um pouco dessa insubordinação invisível, né? E aí, como é que eles sabem que existia essa insubordinação invisível lá na época feudal? Ela dá os exemplos das leis, né? Os registros dos feudos, eles têm ali um nível de detalhamento que é bem aquela coisa, onde tem placa, tem história, sabe? Então, vamos acompanhar aqui esse destaque, eu estou na página 58. Por exemplo, com frequência, esses registros feudais, eles não dizem simplesmente que um homem deve arar, semear e rastelar um acre da terra do senhor. Dizem que deve lavrá-lo com tantos bois quantos houver em seu arado, rastelá-lo com seu próprio cavalo e sacos, e os serviços também eram registrados nos mínimos detalhes, né? Por exemplo... aqui, né? Quando você tinha, por exemplo, que pagar esses impostos, né, para o senhor, de dar os animais, de dar os ovos e tal, tem ali nos registros feudais dizendo, né, que para que um servo entregasse um frango para o senhor, para evitar que ele entregasse o pior frango, digamos assim, tem ali escrito que a galinha tinha que ser colocada em frente à cerca e assustada, e aí se essa galinha tivesse força para voar ou para sair correndo, significava que então era uma galinha que o patrão poderia aceitar e tal, porque goza de boa saúde, enfim.
que acontece, né? Onde tem placa tem história, diz a Federici aqui que essas regulações tão minuciosas, elas dão testemunho da dificuldade de se fazer cumprir o contrato social medieval e a variedade de campos de batalha disponíveis para uma aldeia ou um arrendatário combativos, né? Existiam, então, essas formas. O que ela está argumentando aqui o tempo inteiro é que o feudo não era uma aceitação condescendente dos espaços, né, e dos papéis sociais predestinados ali divinamente, como a gente aprendeu na escola. Existia sempre muita luta, desde sempre. Essa luta poderia ser organizada e direta, no sentido de que não vou pagar imposto coisa nenhuma, ou podia ser essa insubordinação mais invisível. Ah, você quer uma galinha? Pois eu vou te dar a galinha mais doente, mais fraquinha, mais magrinha que eu tenho, e você que lute. Então, existia ali uma luta muito constante. É um pouco isso que ela está dizendo, né? E aí, o que acontece com essas lutas, né? Qual foi sendo o resultado dessas lutas? Eu já estou aqui no outro subcapítulo, na página 60, que se chama Liberdade e Divisão Social. Então, a primeira coisa, né, que acontece como resultado dessas lutas, diz ela aqui, a primeira consequência das lutas servis foi a concessão de privilégios e cartas de foral que fixavam as cargas e asseguravam um elemento de autonomia na administração da comunidade aldeã, garantindo em certos momentos para muitas aldeias verdadeiras formas de autogoverno local. Seria o embrião de associações, de estados, digamos assim. Mas a resolução mais importante desse conflito, desse tipo de conflito que a gente está acompanhando, entre senhores e servos, foi a substituição dos serviços laborais por um pagamento em dinheiro. Então, a gente estava ali num cenário em que o servo, para poder fazer uso, né, das terras que lhe foram concedidas nas propriedades do senhor, ele precisava trabalhar nas terras do senhor, ele precisava doar seu corpo, doar seu tempo ali trabalhando nas terras do senhor, e isso, em determinado momento, foi substituído por um pagamento em dinheiro. Então, você podia só trabalhar na sua própria terra, mas você pagava um aluguel, digamos assim, né? Foi ali, você pagava alguma coisa, né? Você não pagava mais com seu corpo, com seu trabalho, você pagava com dinheiro. Então, seriam arrendamentos em dinheiro, né? O aluguel propriamente dito, ou impostos em dinheiro, que colocava a relação feudal sobre uma base mais contratual. E aí, diz a Federici, com esse desenvolvimento de importância fundamental, a servidão praticamente acabou. Mas, assim como acontece com muitas vitórias, entre aspas, dos trabalhadores que apenas satisfazem parcialmente as demandas originais, a substituição também cooptou os objetivos da luta. Funcionou como um meio de divisão social e contribuiu para a desintegração da aldeia feudal. Então, a gente está falando aqui da transição de uma sociedade de subsistência para uma sociedade monetária, né, que é o que a gente estava falando antes, quando a gente tinha feito o recorte das mulheres. E, vamos dizer, né, tinha lá os servos dizendo, não quero mais doar meu corpo, não quero mais doar meu tempo, não quero mais trabalhar nas terras do senhor. Aí o senhor vai lá e diz, né, não, tudo bem, não precisa mais não, então, você me paga em dinheiro o que você me pagaria em trabalho, tá tudo bem, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz? Não. É claro que não, né? As coisas elas vão sempre tender ao pior. O que aconteceu? Se instituiu entre os camponeses uma divisão de classe que não existia antes, tanto. Para esses camponeses que eram mais abastados, que possuíam grandes extensões de terra, eles podiam ganhar dinheiro suficiente para, por exemplo, empregar outros trabalhadores. Na mesma medida em que os senhores diminuíam seu controle sobre os arrendatários quando eles já não dependiam diretamente do trabalho. O que acontecia com os camponeses mais pobres, né? Os camponeses que tinham menos terras, que só possuíam pouca coisa, e que tinham mesmo aquela organização da subsistência, né? Eles só tinham os acres de terra suficientes para a sua própria sobrevivência. O que acontecia é que eles perderam até o pouco que tinham. Porque agora
que eles eram obrigados a pagar suas obrigações em dinheiro, eles contraíram dívidas crônicas, então pegando emprestado da conta de colheitas futuras, um processo que terminou fazendo com que muitos perdessem suas terras. Se você tinha muita terra para plantar, se você era um camponês que tinha muita terra, você podia enriquecer, digamos assim, né? Você podia contratar mais pessoas para trabalhar, porque agora a sociedade ela se organizava em torno desse mediador, que era o dinheiro, né? Mas quem tinha pouca terra, se você tinha que pagar um valor X, e se o que você plantava mal dava para você comer, como é que você ia pagar esse valor X? Então, você acabava, inclusive, perdendo esse pouco que você tinha. E aí, o que acontece, né, como resultado disso, é que esses camponeses se cria, né, surge uma imensa população de camponeses sem terra que acabam se ajeitando a duras penas para viver às margens dessa vida aldeã, ocupando-se dos rebanhos, e aí você começa a encontrar jardineiros e esses camponeses sem terra, de certa forma, né, que ganhavam a vida oferecendo seus serviços. E aí tem esse nome, né? Eu estou aqui na página 61, na citação. No sul da França, os brassiers viviam inteiramente da venda da força de seus braços, por isso brassier, né? Braço em francês é bras, oferecendo-se a camponeses mais ricos ou à aristocracia proprietária. Desde o começo do século XIV, os registros de impostos mostram um aumento marcante do número de camponeses pobres, que aparecem nesses documentos como indigentes, pobres ou até mendigos. Você passa a dar o teu corpo como produto, de novo, né, para poder ganhar dinheiro. E, além disso, né, essa instauração de uma sociedade monetária propriamente dita faz com que outras duas consequências negativas apareçam. Primeira consequência negativa, eu estou no final da página 61. Se tornou mais difícil para os produtores medirem a sua exploração. Estou lendo aqui o que ela fala, né? Na medida em que os serviços laborais eram substituídos por pagamentos em dinheiro, os camponeses deixavam de diferenciar entre o trabalho que faziam para si mesmos e aqueles que faziam para os seus senhores. É muito curioso como, se você inclui esse elemento, você retira conhecimento, você retira noção mesmo, porque é isso. Se você tinha lá, por exemplo, um combinado de que se em 7 dias da semana, digamos assim, você trabalha 4 para o senhor e 3 para você mesmo, você tem noção do quanto você é explorado, mais materialmente, do que quando, em vez de dias de trabalho, você dá dinheiro para o seu senhor, né? Você paga impostos, ou você paga um aluguel para fazer uso daquela terra, porque você trabalha não mais na terra propriamente dita do senhor, você não paga mais com o trabalho, mas você paga com dinheiro. Então, fica muito difícil separar o quanto você trabalha para você e o quanto você trabalha para o seu senhor. Fica muito difícil medir a exploração, é um pouco isso que ela está falando. Então, é meio que, por exemplo, se a gente for pensar, né, numa analogia com a sociedade contemporânea, numa grande corporação, em que as pessoas trabalham, sei lá, 14 horas por dia, né? Você chega ali, 8 da manhã, bate o ponto, vai embora, sei lá, 8 da noite, 10 da noite. Tem gente que trabalha assim, né? Ainda mais agora com essa coisa de MEI, né, que não tem CLT, não tem hora extra, enfim, tem toda essa questão da sociedade contemporânea, mas a questão dessas horas de trabalho que você realiza, você não sabe quantas servem para produzir o salário que você ganha no fim do mês e quantas servem para enriquecer o seu patrão. Não tem como você ter essa noção mais. Quando você trabalhava na terra, né, sem esse mediador monetário, digamos assim, era mais fácil reconhecer. Bom, então eu estou trabalhando mais para ele do que para mim. Quando a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, a gente perde um pouco essa dimensão da exploração. E teve uma outra consequência para as mulheres também. Mas aí, antes de falar das mulheres, é só para a gente falar um pouco desse conto do neoliberalismo, né? Do neoliberalismo e talvez do próprio liberalismo em si, que, bom, se você... É a coisa bem da meritocracia, né? Todo mundo parte do mesmo lugar, e se você não precisa ter terra, né, para viver, você só precisa de dinheiro, então a sociedade vai ficar mais igualitária para todo mundo e tal, só que, na verdade, o que a gente percebe lá, desde essa época,
desde antes do capitalismo, eu estou na página 62 aqui, é que a monetização da vida econômica não beneficiou, portanto, a todos. Que surpresa! Então, né, ter uma sociedade monetária não beneficia todo mundo. Contrariamente do que é afirmado pelos partidários da economia de mercado, que lhe dão as boas-vindas como se tivesse sido a criação de um novo bem comum, que substitui a sujeição à terra e que introduz na vida social critério de objetividade, racionalidade e, inclusive, de liberdade pessoal. Essa coisa mesmo, né, essa crença do liberalismo e também do neoliberalismo de que o dinheiro é um bem comum, ele está aí, é só você saber, né, quais caminhos trilhar para poder obtê-lo e tal, isso é um conto, na verdade, porque, como ela mostra aqui para a gente, os efeitos eles foram, na verdade, muito destrutivos e excludentes. O dinheiro e o mercado começaram a dividir o campesinato ao transformar as diferenças de rendimentos em diferenças de classe e ao produzir uma massa de pobres que só conseguiam sobreviver graças a doações periódicas. Então, quando você baseia a sociedade numa troca monetária, o que você faz é fabricar pobre. Basicamente é isso que você faz. Você fabrica pobre, fabrica rico, fabrica ali uma diferença de classe. Então, a gente estava falando das consequências, né, dessa transformação na sociedade em uma sociedade monetária. A primeira consequência é essa, tipo, você perde a noção material da sua exploração. E a segunda consequência é uma consequência direta para as mulheres, né? Então, eu estou na página 63 aqui agora. As mulheres em todas as classes também se viram afetadas de um modo muito negativo por essa monetização. Por quê? A crescente comercialização da vida, ou monetização, se a gente puder, né, para continuar usando a mesma palavra, reduziu ainda mais seu acesso à propriedade e à renda. Por quê? Justamente porque aquilo que a gente estava falando antes, né? Quando não existia essa diferença, né, entre público e privado, quando não existia um trabalho que se faz para ganhar dinheiro e um outro trabalho no qual não se ganha dinheiro, mas você, né, o trabalho de cuidado, de reprodução, tudo se igualava um pouco, né? A gente estava conversando. Agora que o trabalho precisa ser remunerado, e o trabalho feminino, que era justamente essa divisão sexual do trabalho, né? O trabalho feminino, que era o trabalho mais doméstico e de reprodução, não é um trabalho remunerado, nunca foi um trabalho remunerado, né? E isso acontece, né? Tem como consequência, de certa forma, a perda do poder, primeiramente, econômico da mulher, e que vai acarretar uma série de perdas de poder político também. Então, a gente tem aqui, né, primeira coisa, o fato das mulheres perderem o direito de herdar 1/3 da propriedade de seu marido. Nas áreas rurais, elas foram excluídas da posse da terra, especialmente quando eram solteiras ou viúvas. E no final do século XIII, elas começam a encabeçar um movimento de êxodo do campo, sendo as mais numerosas entre os imigrantes rurais nas cidades. Por que as mulheres começaram a sair do campo para ir para as cidades? Justamente porque no campo não havia quase nenhuma possibilidade de exercer algum trabalho remunerado. E o poder econômico, né, o poder monetário agora era essencial para alguma autonomia na sociedade. Antes não era, agora é, né? Você precisa ter dinheiro para ter autonomia. E as mulheres, elas tinham muito menos possibilidade de ter dinheiro. Por isso, elas foram para as cidades, né? Encabeçaram esse êxodo, como a Federici fala aqui. E aí elas foram para a cidade e tudo ficou às mil maravilhas? Não, lógico que não, né? Ela comenta aqui, elas foram para as cidades, mas a maioria vivia em condições de pobreza, fazendo trabalhos mal pagos, como servas, vendedoras ambulantes, comerciantes, fiandeiras, membros de guildas menores, prostitutas. Então, existia ali esse poder econômico quase nulo, né? Condição de pobreza, mas na cidade, a subordinação das mulheres à tutela masculina era menor, porque agora elas podiam viver sozinhas ou como chefes de família com seus filhos. Elas tinham mais autonomia na cidade do que no campo, ainda que mais pobreza. Ou podiam formar novas comunidades, frequentemente compartilhando a moradia com outras mulheres e tal. Então, embora geralmente fossem
os membros mais pobres da sociedade urbana, com o tempo, depois desse êxodo, as mulheres elas foram ganhando acesso a muitas ocupações que posteriormente, inclusive até hoje, seriam consideradas trabalhos masculinos. Então, é isso. Nas cidades medievais, as mulheres trabalhavam como ferreiras, açougueiras, padeiras, candeleiras, chapeleiras, cervejeiras, cerdadeiras de lã, comerciantes, médicas, de certa forma. Então, aqui no finalzinho da página 64, ela comenta, né, que as mulheres elas estavam se tornando também professoras, médicas, cirurgiãs, estavam começando a competir com os homens formados em universidades, às vezes tendo uma reputação alta, inclusive no final do século XIII, né, depois que surgiu a cesariana, depois da invenção da cesariana, só quem poderia praticar a cesariana eram as obstetras mulheres e tal. E aí o que acontece? À medida em que as mulheres, depois desse êxodo, foram ganhando autonomia na vida das cidades, a sua presença passou a ser mais constante nos sermões dos padres que repreendiam sua indisciplina, nos arquivos dos tribunais onde iam denunciar quem abusava delas, nas ordenações das cidades que regulavam a prostituição entre as centenas de não combatentes que seguiam os exércitos, sobretudo os movimentos populares, especialmente nos heréticos. O que eu estou mostrando aqui? Eu não, né? A Federici está mostrando aqui nesse parágrafo, nessa construção. Existiu ali, com a transformação na sociedade, da sociedade em uma sociedade monetária, primeiramente, uma perda de autonomia muito grande das mulheres nos campos, um êxodo das mulheres para as cidades, nas cidades, inicialmente, uma condição de pobreza que foi se transformando num certo ganho de autonomia ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, né, com esse êxodo e com essa autonomia, que sim, o dinheiro começou a dar ali para as mulheres e a não dependência mais dos homens, né, porque elas podiam trabalhar para ter os seus próprios dinheiros e tal, elas foram ganhando alguma autonomia na organização dessas cidades medievais. Só que nunca foi tranquilo, né? Lembrando que a gente tinha visto antes, as mulheres elas já eram consideradas cidadãs de segunda classe anteriormente. Então, no mesmo passo que elas foram ganhando autonomia, a repressão ela começou a acontecer. E começou a acontecer a partir dessas dinâmicas de abuso sexual ou dessa crença numa certa indisciplina das mulheres. Então, assim, eu estou aqui na página 65. Basta dizer que, em resposta à nova independência feminina, vemos o começo de uma reação misógina, mais evidente nas sátiras dos Fabliaux, não sei se é assim que se fala, em que encontramos os primeiros indícios do que os historiadores definiram como a luta pelas calças. Aí eu até escrevi aqui, nesse luta pelas calças, se isso não seria também uma das origens da inveja do pênis, porque é muito curioso, né? Então, assim, quando a mulher vai ganhando autonomia e independência, ela vai, na mesma medida, sendo considerada indisciplinada e sendo acusada nas sátiras medievais de estar lutando pelas calças. Então, é como se a autonomia, desde sempre, ali fosse uma característica masculina, digamos assim, né? Uma mulher autônoma, então, era uma mulher que lutava pelas calças, ou uma mulher ativa, para o Freud, era uma mulher que tinha a sua inveja do pênis? Será que a gente pode fazer essa associação? E aí eu só coloco como interrogação mesmo. E aí, o que acontece é que a gente ainda está na fase da transição, né? Lembrem bem, existiu aí essa mudança da sociedade para uma sociedade monetária, mas a gente ainda está falando da transição do feudalismo para o capitalismo. E nessa transição, além dessas lutas mais pontuais que a gente viu um pouco antes, no trecho anterior, e dessas lutas mais invisíveis, né, das insubordinações invisíveis, existiu uma luta política, de fato, organizada mais global e não mais pontual. E aí é dessas lutas políticas que ela vai falar agora, que são os movimentos milenaristas e os movimentos heréticos. O que acontece?
é que o crescente proletariado sem terra que surgiu dessas mudanças na relação servil, desse surgimento na sociedade monetária e tal, que fabricou o pobre, que era um pouco o que a gente estava vendo aqui, esses pobres, né, e esses cidadãos da margem, né, que são os camponeses empobrecidos, as prostitutas, os padres afastados do sacerdócio, os trabalhadores urbanos e rurais, então todos esses párias aí da sociedade, eles começaram a se organizar, né, em movimentos políticos e começaram a reivindicar espaço e a reivindicar mudanças, né. Está, então, instaurada uma nova forma de luta, né, que é uma luta que se projeta para além dos confins do feudo. Então, assim, de certa forma, o que a gente tinha visto até então, né, no texto anteriormente, eram lutas mais pontuais dentro do próprio feudo, uma negociação ali mais pontual. E agora, tanto esses movimentos milenaristas quanto os movimentos heréticos, eles inauguram essa nova forma de lutar, que é um tipo de luta que se projeta para além do feudo, é um tipo de luta mais global, digamos assim, né, maior. E aí, por que ela faz essa separação aqui, né, dos movimentos milenaristas e dos movimentos heréticos? Ela diz aqui na página 68, que, de certa forma, a heresia e não o movimento milenarista foi quem melhor expressou a busca por uma alternativa concreta às relações feudais, e que, embora eles fossem tratados, né, e sejam tratados historicamente mais ou menos como se fossem a mesma coisa, existe uma diferença muito fundamental. E aí eu estou aqui no final da página 68 para comentar essa diferença, né? Os movimentos milenaristas, eles eram espontâneos, sem uma estrutura ou programa organizativo. Geralmente eram incitados por um acontecimento específico ou por um líder carismático, mas assim que eram enfrentados com violência, colapsavam. Os movimentos milenaristas eram mais efêmeros, vamos dizer assim, né? Em contraste, os movimentos heréticos foram uma tentativa consciente de criar uma sociedade nova. As principais seitas hereges tinham um programa social que reinterpretava a tradição religiosa e, ao mesmo tempo, eram bem organizados do ponto de vista de sua disseminação, da difusão de suas ideias e até mesmo de sua autodefesa. Não foi por acaso que, apesar da perseguição extrema que sofreram, persistiram durante muito tempo e tiveram um papel fundamental na luta antifeudal. Sem dúvida, foi o movimento de oposição mais importante da Idade Média, né? Então, assim, os movimentos heréticos, né, ou a heresia, ou os hereges, eles foram um movimento organizado mais importante de luta política e de luta subversiva revolucionária ali na Idade Média, na transição para o capitalismo. Não é à toa que, eu estou aqui na página 69, né? Os hereges eram queimados aos milhares na fogueira. E para erradicar sua presença, o Papa da época criou uma das instituições mais perversas jamais conhecidas na história da repressão estatal, a Santa Inquisição. Então, aqui a gente já faz, né, a associação bem direta mesmo. Quem eram os queimados na fogueira? Eram os hereges, né? E quem eram os hereges? Os hereges eram justamente aqueles que propunham uma alternativa ao feudo, que era uma alternativa de fato revolucionária, politicamente revolucionária, né? Socialmente revolucionária. E aí, deixa eu ver se dá tempo aqui, e ainda tem, nossa, tem muita coisa para falar ainda, não sei se vai dar tempo, mas só que tem uma nota de rodapé, nessa mesma página, 69, que eu acho muito importante, que fala, de certa forma, sobre o sucesso da Inquisição. Por que a Inquisição fez sucesso? Por que a Inquisição pegou? Né? Eu estou na nota de rodapé 26, na página 69. Vou ler junto com vocês aqui. André Vosch atribui o sucesso da Inquisição a seus procedimentos. A prisão de suspeitos era planejada em absoluto segredo.
A princípio, a perseguição consistia em incursões contra a reunião dos hereges, organizadas em colaboração com as autoridades públicas. Mais adiante, quando os valdenses e cátaros já haviam sido forçados à clandestinidade, os suspeitos eram chamados a comparecer ante um tribunal sem que lhes fossem ditas as razões pelas quais haviam sido convocados. O mesmo sigilo caracterizava o processo de investigação. Não eram informadas aos investigados quais eram as acusações contra eles, e era permitido manter-se o anonimato daqueles que denunciavam. Os suspeitos eram liberados se dessem informações sobre seus cúmplices e prometessem manter suas confissões em silêncio. Dessa forma, quando os hereges eram presos, nunca podiam saber se alguém da sua congregação havia declarado em seu prejuízo. Como destaca Ítalo Mereu, o trabalho da Inquisição Romana deixou cicatrizes profundas na história da cultura europeia, criando um clima de intolerância e suspeita institucional que continua corrompendo o sistema legal até nossos dias. O legado da Inquisição é uma cultura de suspeita que depende da denúncia anônima e da detenção preventiva, e trata os suspeitos como se sua culpabilidade já tivesse sido demonstrada. Então, assim, muito de como a gente vê a sociedade contemporânea se organizar na lida, né, estatal, política, jurídica, digamos assim, contra os seus oprimidos, é originário dessa dinâmica da Santa Inquisição, e é muito bizarro pensar nisso, né? Quando a gente lê aqui essa nota de rodapé sobre os métodos, se a gente não sabe que se trata da Inquisição e dos movimentos heréticos, a gente podia estar falando, por exemplo, da ditadura, das ditaduras, de uma maneira geral. A gente poderia estar falando enfim, de muita coisa, né? Do sistema prisional brasileiro hoje, que em sua maioria funciona um pouco assim, né? Essa coisa do quantas vezes a gente vê pessoas, especialmente negras, hoje em dia, que são presas por crimes que não cometeram, enfim, né? Tem toda uma... É óbvio que não é literal, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente consegue fazer muitas associações, assim, a gente consegue pensar muito nas origens, por isso que eu acho tão legal estudar esses processos históricos, né? Para além desse recorte que a gente está fazendo, da mulher, da feminilidade, das raízes da noção de mulher em Freud, eu acho que a gente também consegue pensar em raízes de muitas outras coisas que são os fundamentos da nossa sociedade contemporânea. Mas, enfim, só para dar esse parênteses aqui, né? Da Inquisição e da ditadura e da justiça contemporânea, enfim, é isso, né? E aí, qual revolução? A gente está falando, então, da Santa Inquisição queimando hereges na fogueira, justamente para conter esse movimento revolucionário que os hereges propunham, né? No lugar, né, da organização feudal, eles propunham esse movimento que era mais revolucionário, e por isso eles eram ali silenciados e assassinados e queimados e tal. E vamos pensar qual revolução, então, eles propõem, qual que era a proposta deles, né, o que eles pensavam. Estou na página 70 agora. A heresia popular era menos um desvio da doutrina ortodoxa do que um movimento de protesto que aspirava a uma democratização radical da vida social. Então, a heresia seria o equivalente a uma teologia da libertação para o proletariado medieval. Selou um marco às demandas populares de renovação espiritual e justiça social, desafiando em seu apelo a uma verdade superior tanto à igreja quanto à autoridade secular. O que a heresia fez? A heresia denunciou as hierarquias sociais, a propriedade privada, a acumulação das riquezas e difundiu entre o povo uma concepção nova e revolucionária da sociedade que, pela primeira vez na Idade Média, redefinia todos os aspectos da vida cotidiana: o trabalho, a propriedade, a reprodução sexual e a situação das mulheres, colocando a questão da emancipação em termos verdadeiramente universais. Aí ela até comenta aqui embaixo, né, que efetivamente não é exagero dizer que o movimento herético foi a primeira internacional proletária. E aí eu não sei se vocês lembram que no começo do capítulo a pergunta que ela se fazia era um pouco essa, né? Se nas lutas feudais um outro mundo era possível,
o que aconteceu que fez com que esse mundo não se desenvolvesse, né? E o que acabasse se desenvolvendo fosse o capitalismo. E esse outro mundo possível era um pouco esse mundo que denunciava, né, as desigualdades sociais, econômicas, a luta de classe e tal. Então, essa era a demanda do movimento herético. E aí, contra quem, né? Se era essa a revolução que se propunha, era uma revolução também contra, principalmente, a igreja. Por isso, né, a gente tem aí os termos até hoje, né? A gente fala, você é um herege, então tem essa dimensão religiosa justamente porque os movimentos heréticos, eles se insurgiam contra a igreja. Que naquela época, desafiar a igreja era quase equivalente, né? Pressupunha enfrentar, eu estou na página 7.2 agora, pressupunha enfrentar ao mesmo tempo o pilar ideológico do poder feudal, o principal senhor de terras da Europa e uma das instituições que mais contribuía com a exploração cotidiana do campesinato. Então, até o século XI, a igreja ela tinha se transformado num poder despótico que usava sua pretensa investidura divina para governar com mão de ferro e encher seus cofres com o uso de incontáveis meios de extorsão. Então, o movimento herético era um movimento contra a igreja. E contra a igreja nisso tudo que a igreja representava, né? E esse poder absolutista, de certa forma, né? Contra o poder absoluto da igreja. Mas não era um movimento contra Deus, né? Os movimentos hereges, eles eram um movimento que não negava a crença em Deus, de uma maneira geral, né? A questão, eu estou aqui no final da página 72 agora, é que os hereges ensinavam e acreditavam que Cristo não possuía propriedade e que se a igreja queria recuperar seu poder espiritual, devia desprender-se de todas as suas posses. Também ensinavam que os sacramentos não eram válidos quando ministrados por padres pecaminosos, que as formas exteriores de adoração, edifícios, imagens, símbolos, deviam ser descartadas porque só o que importava era a crença interior. Além disso, exortavam as pessoas a não pagarem os dízimos e negavam a existência do purgatório, cuja invenção havia servido ao clero como fonte de lucro por meio das missas pagas e da venda de indulgências. Então, o movimento herético, se a gente puder resumir assim, era um movimento que se insurgia contra o poder absoluto da igreja, mas não contra Deus, propriamente dito, né? Não é contra Deus, era contra a igreja. E eles, ao contrário, acreditavam que se aproximar de Deus era se afastar justamente desse poder cruel da Igreja Católica, né? Da igreja da época. A igreja, por sua vez, diante disso, né, diante dessas acusações aí de não ser divina, vamos pensar assim, ela usava a curação de heresia para atacar toda forma de insubordinação social e política. Então, assim, o comunista de hoje é o herege de ontem, né? Sabe essa coisa de hoje em dia, nessa sociedade polarizada que a gente está vivendo, aqui no Brasil também, em outros lugares, mas especialmente aqui no Brasil, se você disser que, sei lá, é contra vacina de Covid ser vendida em clínicas privadas e que a vacina tem que ser só do SUS, aí já tem alguém para te acusar de comunista, né? Ou então, sei lá, se a gente for pensar na sociedade norte-americana, estadunidense, quem é a favor de um sistema público de saúde lá já é acusado de comunista, né? Como assim sistema público de saúde? Você é comunista e tal, porque o comunista virou esse balaio de qualquer pensamento que seja um pensamento minimamente preocupado com o bem-estar social, digamos assim, né? Não sei se vocês já foram acusados de serem comunistas, né? Acusados entre aspas, mas basicamente hoje em dia qualquer coisa que você fale que caminhe mais para uma preocupação com distribuição de renda, né? Com liberdade e autonomia, a gente exatamente militantes que fazem ação de rua terrorista, né? Então, uma pessoa que quebra uma vidraça de banco num protesto, nossa, é um terrorista comunista e tal. Na época também existia isso, só que o tal do balaio que servia para qualquer pensamento revolucionário era esse balaio do herege.
porque aí você podia queimar na fogueira, né? Qualquer um que tivesse um pensamento revolucionário, aí você podia silenciar mesmo, né? Acabar com esses movimentos, teoricamente. Recomendo que vocês depois leiam na página 73 a nota de rodapé número 28, que fala da politização da pobreza, né? E de como esses movimentos heréticos fazem com que a visão que a igreja tinha com relação à pobreza se transformasse completamente. Então, isso é uma coisa que vale a pena ler. Mas eu acho que aqui o que a gente está buscando, né, que é justamente pensar em como esse tipo de movimento político e de mudança econômica e de luta política também faz com que se crie uma versão do feminino, né, uma certa noção de feminino. Eu acho que a gente pode migrar já lá para o finalzinho do texto, em que ela comenta que lá nesse modo de pensamento herético, né, nos hereges, existia um tipo de controle de procriação mesmo, né, de reprodução. Então, dentre muitas coisas que eles pregavam ali com relação à autonomia, existia a autonomia dos corpos também. Então, existia também, por exemplo, uma tentativa mesmo de controle de natalidade e de reprodução. Eu estou na página 79 agora, né? E eu vou ler para a gente poder comentar, para a gente poder fazer o fio, né? É concebível que nos códigos sexuais e reprodutivos dos hereges possamos ver realmente resquícios de uma tentativa de controle medieval da natalidade, via adiamento do casamento, via controle de familiar, assim, existia ali todo um manejo, digamos assim, da reprodução e do planejamento familiar. Quando a gente pensa em planejamento familiar, hoje a gente pensa em anticoncepcional, né, essas coisas, mas não era exatamente isso, obviamente, mas existia também, dentre todas as outras reivindicações políticas e econômicas dos movimentos hereges, existia também um manejo da reprodução, existia uma autonomia maior com relação aos corpos e à reprodução, né? Então, ela diz aqui que então a gente vê uns resquícios de uma tentativa de controle da natalidade. E isso explicaria, então, o motivo pelo qual, quando o crescimento populacional se tornou uma preocupação social fundamental durante a profunda crise demográfica e com a escassez de trabalhadores no final do século XIV, a heresia passou a ser associada aos crimes reprodutivos, especialmente à sodomia, ao infanticídio e ao aborto. Então, criou-se um clima político, na época, em que qualquer forma de anticoncepção, incluindo a sodomia, isso é, o sexo anal, passou a ser associada à heresia. O que a gente tem aqui, então, né? Deixa eu tentar construir um fio, porque é muito difícil não se perder quando a gente está entrando na minúcia desse tipo de desenvolvimento histórico. Às vezes a gente perde a linha, né, que nos guia, o fio que a gente está tecendo aqui. O que a gente está tecendo é que existiam, então, os movimentos heréticos como principal forma de luta numa sociedade feudal em nome de conseguir alternativas de vida à vida feudal, às formas de relação feudal, que fossem mais igualitárias, que fossem contrárias à luta de classes, que fossem contrárias ao poder absolutista da igreja, que demandavam ali uma igualdade de gênero, né? As mulheres, elas eram instrumentos muito importantes da luta herética e tal. Então, existia isso. Existia, obviamente, uma tentativa por parte da igreja, que naquela época era ao mesmo tempo igreja, Estado e poder econômico quase absoluto, né? De reprimir esses movimentos, porque ninguém quer perder poder, né? Então, quanto mais autonomia dos trabalhadores, dos proletários, mais se perde poder. Por conta disso também,
existia uma repressão muito pesada desses movimentos, que eram movimentos mais revolucionários, existia a Inquisição, existia a heresia como um grande balaio que justificasse qualquer forma de opressão, né? Então, qualquer tipo de pensamento político revolucionário era entendido como um movimento herético, e um herege na Inquisição que a igreja faz é queimar, porque é isso, né? Tem essa coisa do herege se insurgir contra Deus, né? Então, assim, os movimentos heréticos, quando se insurgiam contra a igreja, que era o que representava todo esse poder absoluto, se dizia que eles estavam se insurgindo contra Deus e se queimava na fogueira da Inquisição. E o que acontece é que, em determinado momento, depois da peste negra, especificamente, né, ela fala aqui, né, da crise demográfica. Quando ela fala da crise demográfica, ela está dizendo especificamente a peste negra mesmo. Uma necessidade muito maior do controle da reprodução por parte do Estado, por parte da igreja, enfim, e do controle dos corpos, porque senão a sociedade ia colapsar, digamos assim. E aí, essa lógica, né, essa autonomia reprodutiva, digamos assim, que os movimentos heréticos propunham, ela começou a ser muito fortemente perseguida mais. E aí isso afeta o modo como as mulheres eram tratadas na sociedade, porque quando a gente está falando de reprodução, né, e cuidado e crescimento demográfico, a gente está falando de corpos de mulheres, especialmente, por conta da divisão sexual do trabalho que já havia acontecido e tal. E a gente tem, a partir disso, um movimento muito violento, eu acho que eu posso dizer assim, por mais que a violência não seja necessariamente física o tempo inteiro, mas um movimento muito violento de opressão dos corpos das mulheres, que a gente não vai conseguir chegar hoje, né, porque já são 5 horas, mas se vocês verem que eu parei na página 7-9, né, a próxima página já fala justamente dessa politização da sexualidade, né, como é que a sexualidade e o corpo e a reprodução, propriamente ditos, eles foram cooptados, eles foram ali entendidos como um terreno muito importante de atualização de opressões e de poderes absolutos. Então, o fio que a gente conseguiu puxar hoje, de certa forma, só para a gente retomar, era isso, né? Então, é preciso que se tenha uma ideia de mulher, uma noção de mulher, para que essa opressão possa existir. E aí a opressão existe como condição de existência para o capitalismo, e a gente precisa justificar isso que a gente está dizendo, né? A gente não pode só dizer, né, para o capitalismo existir, a opressão com relação às mulheres é a condição fundamental da sua existência. Sim, mas por quê? Foi isso que a gente tentou fazer hoje, e isso que a gente vai continuar tentando, né? Voltando lá para as relações feudais, para a luta herege, né, na transição para o capitalismo, nessa dimensão da sociedade monetária, do público privado, dos efeitos disso nas mulheres, da importância social e da potência revolucionária que as mulheres tinham, a gente vai tentar justificar por que a opressão ao corpo da mulher é fundamental. E essa opressão só existe porque vai construindo, como paralelo a ela, né, como paralelo às práticas, ideias, né, e noções e modos de pensamento que são as raízes do pensamento de Freud.